Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Hoje eu já acordei animada, acordei feliz, já limpei tudo o ateliê. O ateliê tá uma graça, uma graça. Eu não acordo todo dia felicíssima, né? Eu sei que tem gente que acorda de bom humor todo dia, sim, a mil. E glória a Deus por essas pessoas. Mas tem dia que eu acordo daquele jeito, né? Eu não acordo depressiva, graças a Deus. Isso aí já passou da minha vida. Mas tem dia que eu tô muito feliz, tem dia que eu tô mais ou menos, e tem dia que eu tô assim. Tá bom, Senhor, eu levantei. Hoje eu tô muito feliz, tá? Glória a Deus. Algumas perguntas que eu tinha feito para o Senhor há muitos anos atrás, elas estão começando a ser respondidas. E eu tô feliz por isso, porque eu tô começando a descobrir coisas de lá atrás que eu tinha perguntado, sabe? Quanto mais a gente começa a conhecer a Bíblia, engraçado que assim, parece que são portas que vão se abrindo, sabe? Os nossos olhos espirituais, eles vão se abrindo, vão se abrindo, vão se abrindo. E você vai conseguindo enxergar um panorama, né, do que é o cristianismo, do que é a própria Bíblia. Muito mais, porque a palavra revelada, o próprio Espírito Santo pode revelar e só Ele tem o poder de revelar. Então, quanto mais a gente conhece a história da Bíblia, né, e é por isso que é importante conhecer a história, mais e você tem um relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, o Espírito Santo é Deus, com Jesus, ele vai te revelando coisas da Bíblia, da própria palavra dele, né? Porque Jesus é a palavra. Então, os nossos olhos espirituais, eles vão se abrindo. E você vai falando, ah, então é isso, nossa, sabe? É muito legal. E aí ontem Deus foi abrindo assim um entendimento de muitas coisas que eu havia perguntado lá atrás. E cara, é muito bom saber que eu não era doida. Eu sabia que tinha um negócio diferente, sabe? A Bíblia não é só um livro comum, ela tem um poder, ela tem uma história por trás da história, entende? Ela tem uma história por trás da história. Sabia que tinha alguma coisa, e ontem Deus começou a revelar algumas perguntas que eu tinha feito, e é óbvio que eu tenho que estudar mais, pesquisar mais, saber mais, mas é surreal a gente poder descobrir coisas sobre Deus, né? Porque Deus é infinito, tem muita coisa pra gente descobrir até a eternidade, e ainda que a gente descubra todas as coisas possíveis, há as impossíveis. A gente vai ler o capítulo de 2 Reis 13, tá? 2 Reis 13. Eu acordei bem cedo, tá? Esse sono não é de ficar na cama. Aliás, eu acordo cedo todo dia. Eu acho que foi sábado, domingo, acho que domingo eu consegui dormir até 10 horas. Eu acho que já fazia o quê? Uns 2 anos que eu não durmo. Geralmente eu acordo, não durmo até 10 horas, né? Geralmente eu acordo 8 horas da manhã, 8 horas da manhã não, 6 horas da manhã. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Geralmente eu acordo 6 horas da manhã, no máximo 7. Mas, geralmente é às 5, né? Parece que liga assim, vambora, filha, acorda pra vida. Então a gente vai ler 2 Reis 13, tá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós em todos os detalhes. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a orar, nos ajuda a entender a sua palavra, porque a Bíblia diz que o Senhor tem mistérios escondidos. Nos ajuda a revelar, abre o nosso entendimento espiritual, abre os nossos olhos espirituais. Nos ajuda a ver, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós, qual é o futuro que o Senhor quer para nós. Porque na Bíblia o Senhor também fala que o futuro pertence ao Senhor, o Senhor sabe o nosso futuro, então nos revela o nosso futuro, nos revela aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, o propósito que o Senhor quer para a nossa vida, e nos ajuda a entender o nosso dia a dia, a superar o nosso dia a dia, em nome de Jesus, amém.
Gente, esse texto de hoje, aqui a gente lê todos os dias um texto. Eu não sou missionária, profeta, líder, nem nada disso, tá? Eu sou uma estudante da Bíblia, eu leio todos os dias capítulos da Bíblia e quanto mais eu conheço, mais eu vou passando para vocês o que eu conheci. E obviamente que tem pessoas que conhecem mais que eu e eu quero aprender. Inclusive, eu queria convidar você que mora aqui em Pereira Barreto para nossa igreja, a Primeira Batista. Ela vai fazer uma escola chamada Escola Ruá. E essa escola vai ensinar sobre a Bíblia, sobre muitas coisas sobre teologia, né? Que são sobre liderança, sobre escatologia, que escatologia é o final dos tempos, né? É o Apocalipse. São várias matérias que falam exatamente sobre conhecer a Bíblia, Trindade. Então, assim, na Primeira Batista, na PIB, aqui de Pereira Barreto, vai ter essa escola, vai começar em janeiro. E eu convido você a se inscrever, tem que se inscrever, tá? É R$20 por mês, porque tem um coffee break, né? Vai ser toda quinta-feira. E, gente, conhecer a Bíblia exatamente pelos líderes, que são pastores, que têm entendimento, que fizeram teologia, ou seja, fizeram uma faculdade para entender. Então, assim, é diferente você conhecer com quem fez uma faculdade, com quem realmente se dedicou tempo para estudar, sabe? Aqui a gente vem todo dia estudar, mas eu sou ninguém perto do conhecimento de pastores, de líderes que estudaram, entende? Então você aprender com quem realmente sabe o que está falando é outra história, sabe? Porque o meu aprendizado é ínfimo perto dessas pessoas. Então eu vou para essa escola para aprender mais, obviamente, e eu convido você também a ir aprender sobre a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa estudar a Bíblia. Porque se a gente não estudar sobre a palavra de Deus, como a gente vai conhecer esse Deus, tá? Eu te aconselho a começar de Mateus, Lucas, Marcos, né? E João, os 4 evangelhos, tá? Você lendo os 4 evangelhos da Bíblia, você começa a dar início à história de Jesus. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Você lendo os 4 evangelhos, né? Você começando a conhecer a Bíblia, tá? Você vai começar a ler ali Mateus, Lucas, Marcos e João. Você vai começar a aprender a história de Jesus. A Bíblia, gente, ela não é revelada assim de uma hora para outra pra gente. Porque primeiro você precisa conhecer a história e através da história o Espírito Santo vai revelando. É como se fossem cortinas que fossem saindo na nossa frente. Então você começa isso aqui é isso aqui. Aí vai abrir outra. Agora eu entendi isso. Aí abre outra. Agora eu entendi aquilo. Então assim, vai descortinando a nossa visão. Vai abrindo, caindo as escamas, né? A Bíblia chama de escamas. Vai caindo escamas da nossa visão e a gente vai conhecendo de verdade o plano que Deus tem pra gente. O plano que Deus tem para a humanidade e até mesmo o plano que Deus tem para cada um de nós, tá? Então é muito importante que nós lermos a palavra de Deus. É um manual de vida, é a história passada das pessoas que viveram e andaram com Deus e é também um apontamento para o nosso futuro e o futuro da própria humanidade, tá? Através da revelação do Espírito Santo. E isso só acontece através de um relacionamento com Deus. Não dá pra gente querer entender de Deus sem ter um relacionamento com Ele. Você precisa orar todos os dias. Quanto tempo orar? 10 minutos. Começa com 10 minutos. Senhor, hoje eu fiz isso, hoje eu tava assim. Senhor, o Senhor tá vendo a dificuldade que eu tô tendo com fulano, com a fulano? Começa a contar do seu dia, das suas coisas, da sua vida, do seu trabalho.
começa a falar com Deus a respeito da sua vida cotidiana. Porque na verdade, a oração é isso. É você ter um relacionamento e falar como se ele fosse seu melhor amigo para ele as coisas. Ah, Rafa, ele é meu Senhor. Ele é seu Senhor, você tem respeito por ele, né? Por isso que a oração a gente começa de joelho. Precisa ficar de joelho 1 hora, 2 horas? Não. Ah, eu tô no meu serviço. Senta em algum lugar, né? Se você não puder ajoelhar, senta em algum lugar, no banheiro que seja, conversa com Deus lá. É começar. É todo dia um pouquinho, entende? Na onde você estiver. O importante é você querer falar com ele, tá? Então, leia a Bíblia. Vamos para essa escola. É maravilhoso. Eu tenho certeza que muita gente vai, porque assim, cara, é uma oportunidade de aprender com quem sabe, com quem estudou para isso. A administração dessas aulas que vai ser dada pelos pastores da nossa igreja, eles estudaram para isso, eles fizeram teologia, você entendeu? É uma faculdade, não é simplesmente você conhecer a história, a geografia, os conceitos, porque a Bíblia, o Primeiro Testamento foi escrito em hebraico, e o Segundo Testamento, primeiro em hebraico e o segundo, a língua que foi escrita foi em grego. Então tem termos em grego que quer dizer uma coisa, mas a tradução simplificada diz outra. Então é por isso que é importante a gente entender no termo exato, no termo das coisas em que foi escrito. O que a pessoa queria dizer quando ela escreveu isso? O que a pessoa queria dizer quando ela passou por isso? O que de fato é o sentimento que está expressando ali, entende? Aqui está dizendo uma parábola, mas como que vivia esse povo? Qual era o contexto, né? É que nem aquele versículo que fala assim, ele me faz, como é que é? Ele me faz andar por verdes pastos. Algum versículo que tem no Salmo fala ali, ele me faz andar por pastos verdes. Mais ou menos isso. Cara, eles eram do deserto. Pasto verde para eles era uma moitinha aqui, daqui mais 1 quilômetro uma outra moitinha. Tipo assim, a nossa visão é um pasto verdejante, fartura. Mas lá no deserto, o pasto verdejante é tipo, tem uma folhagem aqui, daqui um pouco tem uma outra folhagem, aí tem mais terra seca e tem uma folhagem. Então assim, a visão deles é diferente da nossa visão. Por isso que é importante estudar a Bíblia e entender o contexto daquele povo, o dialeto daquele povo, como foi escrito, tá? Então vamos começar aqui a ler. Eu já me estendi bastante, né? Então, ó, fala assim, 2 Reis 13. No ano 23 do reinado de Joás em Judá, filho de Acasias em Judá. Então aqui Judá, as 2 tribos, Judá e Benjamim, né? Joás está reinando aqui, aquele menininho de 7 anos que vai reinar durante 40 anos, com o sacerdote Joiada, né? Ali aconselhando ele. Então, no ano que ele estava reinando, lá em Israel, né? As 10 tribos, o reino está dividido. O reino dividiu, está dividido. Então, ó, faz muito tempo. Então, no ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú. Jeú tinha tomado conta, agora o filho dele vai tomar conta. Jeoacás, filho de Jeú, se tornou rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. O problema é que um reinava X, outro reinava Y, outro reinava Y, e ninguém acabava com a palhaçada de ídolo. O Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão, quando assumiu, ele instituiu 2 bois de ouro. Começou a idolatria ali. Ele ficou com medo do povo voltar para Roboão. Na época era Roboão, né? Filho de Salomão, eu acho. Era Roboão, filho de Salomão. E aí ele ficou com medo do povo se voltar, essas 10 tribos que foram separadas, né? Ele ficou com medo desse povo unificar com esse rei.
Como ele ficou com medo, ele colocou dois touros de bezerro de ouro, né? Não é bezerro, touro. 2 touros de ouro para o povo adorar. E o povo garrou nesses ídolos com uma adoração perpétua. Então, passa tempo, vai tempo, tira adoração, mas o povo tá grudado nos touros de ouro. E o povo aqui vai continuar, ó. Então, ó. No ano 23 do reino, então faz 23 anos que Joás está reinando. Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, se tornou rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. Jeoacás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e cometeu aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, ou seja, os 2 touros, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel pecar, havia feito o povo de Israel cometer no passado, pecado, né? Adorar aqueles 2 touros. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos, ou seja, para sempre ele adorou os touros. Por isso o Senhor ficou irado com Israel e deixou que o rei Hazael da Síria e o seu filho Ben-Hadad vencesse os israelitas muitas e muitas vezes. Então, Deus deixa eles à própria sorte. Tipo, vocês vão adorar ídolo? Tá bom, que o ídolo pegue e salve vocês. Deixa a própria sorte. Então, Jeoacás, aí ele vê que tá lascando, tá tudo ferrado mesmo, ele resolve orar a Deus, ó. Então Jeoacás orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. Tem dó de Israel, né? Que é o povo lá de Abraão, que vem, descende e tal. O Senhor mandou um líder que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz como antes. Porém, não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, os 2 touros, mas continuaram cometendo-os. E o poste da deusa Zerá, esse poste dessa deusa Zerá, é o pecado de imoralidade sexual, ou seja, a perversão, as orgias. O povo não abandonava porque era gostoso, tá? O povo tinha problema em cometer pecados sexuais, porque o pecado sexual, por exemplo, o cara podia deixar a mulher dele em casa, né, o israelita. O israelita tava lá com a senhorinha dele, ele podia deixar a senhorinha dele em casa e falar, amor, eu vou lá cultuar no templo. Aí chegava lá, tinha uma prostituta cultual, bonitinha, né, a novinha com tudo em cima, ele traçava, literal, a novinha, e chegava em casa e falava, eu ofereci sacrifícios. O povo pecava porque gostava, tá? Então o poste, oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Então o poste da deusa Zerá continua lá, por quê? Porque é legal oferecer sacrifícios a deusa Zerá. É bom cometer o pecado da prostituição, tá? Da fornicação, do adultério. Esse povo peca porque gosta. Então, ó. Aí vai falar, porém não abandonaram aqueles pecados que o Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, ou seja, os 2 touros. E o poste da deusa Zerá ficou em Samaria. De todo o seu exército, Jeoacás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 cavalos de guerra e 10.000 soldados de infantaria, ou seja, a Síria destruiu, derriçou tudo que ele tinha. Porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó. Destruiu, né? Todas as outras coisas que o rei Jeoacás fez e também os seus atos de coragem estão escritos nas histórias dos reis de Israel, crônicas. Ele morreu e foi sepultado em Samaria e o seu filho Jeoás ficou no lugar dele como rei. Aí, ó, 13:10, tá? 2 Reis 13:10. No ano 37 do reinado de Joás, então, ó, era 23. Aí Jeoacás vem. Aí agora é 37, lembrando que ele reinou 40 anos, né? No ano 37. Aí Jeoás vem, que é filho de Jeoacás. No ano 37 do reinado de Joás, de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás,
se tornou rei de Israel. Eles tinham os nomes bem parecidos, né? Às vezes até os reis de nações assim opostas tinham um nome parecido. Jeoás fez coisas erradas que não agradavam a Deus o Senhor. Ele abandonou aqueles mesmos pecados. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ou seja, os 2 touros de ouro. Continuava adorando os dois touros de ouro. Havia feito o povo de Israel cometer no passado, continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Jeoás fez e também sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado no túmulo dos reis em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. Eles não tinham muita, como é que eu chamo? Criatividade para nome, né? Você vê que eles eram o mesmo nome, só mudava alguma coisa. Aí, ó, a morte de Eliseu. Eliseu morreu após um ministério de 50 anos. Sua chamada aconteceu no tempo do rei Acabe. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então abraçou-o e chorou, dizendo... Aqui está falando... Antes fala da morte de Jeoás, mas aqui a morte de Eliseu é durante o tempo que Jeoás está reinando, tá? Então, ó, o profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Isso significa que mesmo a gente amando a Deus, a gente está sujeito a tudo quanto é bagunça, gente. Nós estamos no mundo. Pode vir doença? Pode. Mas nós precisamos ter fé de que essa doença não vai ficar. Por quê? Porque Deus já levou as doenças embora. Tá? E o povo de Deus pode ser atacado por doença? Claro. O povo de Deus pode ser atacado pela necessidade, a falta? Claro, tá? Nós estamos num tempo que esse tempo é aqui na humanidade, né? Na Terra. A gente pode ser atacado por tudo, o pecado tá aí. Porém, as pessoas que temem a Deus, elas vão passar de maneiras diferentes pelas circunstâncias, tá? Não significa que nós seremos destruídos. Nós poderemos ser abalados? Sim. Podemos, tá? De repente acontece um acidente, um incidente, a gente é abalado, mas não destruído. É diferente, tá? As pessoas que não temem a Deus, elas se abalam e às vezes são até destruídas, né? Como por drogas, pelo álcool, pela morador de rua, né? Que já perdeu totalmente a esperança, o próprio suicídio, todas essas coisas. Destroem pessoas, né? Agora, o Filho de Deus, ele pode ser abalado? Pode. Pode ser abalado. Pode ser derrotado? Aí é que tá. Não vai ser derrotado. A Bíblia fala que o justo se levantará 7 vezes, ou seja, ele vai continuar se levantando, ou mais, ele vai continuar se levantando. O problema não é cair, o problema é ficar prostrado, tá? Então, se você caiu, levanta. Ó, o profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Ele tinha sentimento, né, pelo Eliseu. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. E Eliseu disse que ele preparasse para atirar, e o rei fez como ele mandava. Aí Eliseu pôs a mão em cima da mão do rei. E ele disse: abre a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou atirar a flecha. Assim o rei atirou. Então atirou. A hora que ele atirou, é um ato de libertação, né? É um ato de vencer. É um ato de vencer a Síria, tá? Mas ainda tem mais, o Eliseu manda mais, ó. Aí ele atirou a flecha. Aí, assim o rei atirou. Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus, e por meio do Senhor é que
Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse outras flechas e batessem no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido. Oi, bom dia. Pode mudar fora. Não, agora não. Vai pra lá. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar a live. Vai. Deixa eu terminar a live. Vai. Aí, ó, ele fala: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes. E assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. O que acontece aqui? Muitas vezes, diante da dificuldade, que a Síria era terrivelmente dificultosa, a Síria já tinha acabado com parte, né, de Israel, a gente desiste, né? A gente não insiste, a gente desiste. Aqui, Eliseu fala: você deveria ter continuado, persistido. Ele bate 3 vezes já ali, tipo assim, será que a gente vai vencer, né? Era uma coisa profética, era um sinal profético, tá? Bater a flecha no chão. Mas o que Eliseu queria dizer é: você precisa ter persistência, senão não vai dar. Se você não continuar a persistir, você vai morrer no meio do caminho, que foi o que aconteceu aqui, ó. Aí o Eliseu fica zangado com ele, tipo assim: cara, por que você bateu só 3 vezes? Você tem a chance de bater 1000 vezes, você bate 3 vezes só, você tem a chance de continuar, você desiste, né? Diante da dificuldade, ó. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, um bando de moabitas costumavam invadir a terra de Israel, né? Os moabitas vinham invadir. Certa vez, alguns israelitas estavam fazendo um sepultamento quando viram um desses bandos. Então o povo tá lá fazendo um sepultamento onde eles costumavam, né? Vamos colocar o cemitério. Eles costumavam sepultar, tava ali fazendo o sepultamento de um parente querido, e eles viram os bandos moabitas. O que eles fizeram? Vamos colocar o morto aqui mesmo nessa cova e vamos dar no pé, que eles vão matar a gente, né? Ou saquear a gente. Então, ó, certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram, ou seja, eles ficaram apavorados, saíram correndo. Já colocaram o defunto ali e saíram correndo. Jogaram, tá, o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram, saíram correndo. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. O que significa isso? A unção de Elias era tão grande que Elias foi levado num carro de fogo. A unção que ele deixou na capa sobre Eliseu foi tão tamanha que Eliseu conseguiu porção dobrada, né? Foi tão tamanha aquela unção que os ossos de Eliseu reviveu uma pessoa. Ou seja, quando Deus derrama de fato uma unção sobre a vida da gente, aquilo é tão poderoso que aquilo passa para pessoas, tá? Aquilo pode ser tão poderoso que aquilo vai curar, vai restaurar a vida das pessoas. De repente você tem uma unção de aconselhamento, o seu aconselhamento vai fazer um bem danado para pessoas, vai restaurar casamentos, tá? Tem gente que tem unção de aconselhamento. Ela tem um poder de aconselhar tão grande através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo fala na boca dessa pessoa, que a pessoa que tá com um problema acaba resolvendo o problema como se fosse mágica. Na verdade não é mágica, é o Espírito Santo, através da unção que aquela pessoa tem. Tem gente que tem unção para curar, toca em alguém, ora, faz uma oração, a pessoa é curada. Então, aquilo que Deus passa através do Espírito Santo pra gente, naquela área que Ele nos unge, aquela área cura, restaura, né? Pessoas. Salvar só Jesus, tá? Salvação só vem de Jesus. A gente não pode salvar pessoas, tá? Mas um bom aconselhamento através do Espírito Santo salva um casamento.
Restaura, não é salvar de salvar, é restaura um casamento, tá? Restaura a vida de pessoas. Salvar só vem de Jesus, tá? Então, ó, para você ver o tamanho da unção que tinha sobre Elias e Eliseu, né? Aí, terminando aqui, o rei Hazael, 2 Reis 13, 22. O rei Hazael da Síria dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que o rei Joacás estava, né? Porque ele adorava ídolos, então o rei da Síria estava comandando. Os ídolos não estavam salvando? É mais ou menos isso que Deus deixou. O rei Hazael da Síria dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que o rei Joacás foi rei. Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que fossem destruídos, mas ajudou-os por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele nunca se esqueceu do povo. Ele não se esquece da gente, né? Literal. Quando o rei Hazael da Síria morreu, seu filho Ben-Hadad se tornou rei. O rei Jeoás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes, como o profeta Eliseu falou que ia ser, e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por rei Ben-Hadad, né? Durante o reinado de Joacás, o seu pai, o pai de Jeoás. Então ele derrota 3 vezes, como Eliseu falou, mas depois de 3 vezes vai dar ruim de novo, né? Infelizmente vai dar ruim de novo, tá? Deus abençoe a vocês. A gente precisa persistir, mesmo diante da dificuldade. E nenhum ídolo é capaz de fazer aquilo que só Jesus pode fazer, que só Deus pode fazer, tá? Que você o tema, e temor é de respeito, que você o ame, porque ele é o amor, ele é o verdadeiro amor. Ele não tem amor, ele é o amor, né? Eu creio, isso é uma coisa que eu creio, que o próprio Espírito Santo fala que não pode magoar o Espírito Santo, né? Que Deus perdoa se você magoar Deus, se você magoar Jesus. Magoar sim, proferir palavras, mas contra o Espírito Santo não. Eu creio que o Espírito Santo, além do poder de Deus, ele é os sentimentos de Deus. Ele é o próprio amor. Porque a Bíblia fala que ele é uma pessoa, mas uma pessoa tranquila, calma, né? Uma pessoa doce. Eu acho que ele é o próprio sentimentos, ele carrega os próprios sentimentos de Deus, né? Ele é Deus e eu creio que ele é os sentimentos de Deus, é a figuração dos sentimentos do Senhor. Então por isso que não se pode magoá-lo, porque ele é amor. E onde está o amor de Deus, se não no próprio Espírito Santo? Parou para pensar? Deus abençoe vocês, bom dia, até amanhã. Tchau. Bora pra escola, hein? A escola do Senhor, a escola que o pessoal vai fazer em janeiro, tá? Na PIB. Tem que se inscrever, gente. Bom dia, até amanhã.